Vamos concordar aqui, a educação está um caos, né? E eu não estou falando isso só por causa desse teste internacional aí que o Brasil ficou nos últimos lugares em educação no mundo, tá aí, né, o PISA. Não é só por causa disso não, e nem por causa daquele registro do Banco Mundial, né, que eles divulgaram que o Brasil vai demorar 260 anos para alcançar o nível de leitura dos países desenvolvidos, né? Não é só por causa disso não. Mas é porque não se tem mais, gente, a noção do que seja educação. Se perdeu o que é educação. Eles acham que educação é transmitir técnicas, transmitir conhecimentos, transmitir certas habilidades. Educação não é isso. O que a igreja nos ensina sobre educação, né, está de maneira muito sublime num documento chamado Divini Ilius Magistri, do Papa Pio XI. Esse documento é extraordinário e muito bom e muito bem elaborado, porque ele fala das características da educação, fala da finalidade da educação, dos caminhos para se trilhar na educação, da competência de cada organismo, né, da família, do Estado. Ele coloca as coisas em ordem ali. E é muitíssimo interessante. E ele fala sobre a educação, do que é educação. Já naquela época, já precisava ser retomado muita coisa, né? E ele fala que não há verdadeira educação se não for a educação católica, a educação cristã, católica. Porque, pensa comigo, se Deus existe, toda educação e todo conhecimento tem que estar direcionado a Ele, gente, né? Agora, se Deus existe, enviou seu Filho Jesus, que encarnou, que deixou a sua igreja, que disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Deus deu a chave para ele, né? Deu toda a graça da revelação para a sua igreja, fez dela a sua noiva, né? Se isto é verdade, se nós acreditamos nisso, toda educação tem que ser uma educação católica segundo a revelação divina ali contida na doutrina da Igreja Católica, né? Agora, o que é educação? Somente teologia? Óbvio que não, mas as ciências sagradas são as mais altas matérias a serem estudadas, né? Você começa ali da mais baixa, vai até a mais alta, começa com a gramática, até chegarmos aos estudos daquilo que é transcendental, daquilo que é divino, daquilo que é teológico, né? Então, o conhecimento humano tem que passar por várias etapas. Óbvio que é assim que nós conhecemos as coisas. Nós dividimos em partes e estudamos cada parte. Não somos anjos. Os anjos não, né? A intelectualidade angélica, ela conhece as coisas num só relance, né? De imediato, né? Conhece a essência daquela coisa. Nós precisamos de um processo intelectual para chegar ao conhecimento das verdades reveladas e até nas ciências naturais. Então é importante sim a gente saber estudar as ciências naturais, que vai mostrar para nós a ação de Deus no ser das coisas criadas, o processo filosófico de conhecimento. Isso tudo é importante, mas não é o mais importante. E se fica em aspectos até somente técnicos, né, fica uma educação defasada, e não só defasada, uma educação sem sentido, tá? Né? Então, o que é mais importante? Buscar as coisas dessa terra ou buscar aquilo que não passa e que é eterno, né? Porque a minha alma, ela é eterna. Quando eu morrer, a minha alma vai continuar e vai depender das minhas escolhas, das minhas ações, do meu caráter, das minhas decisões, se minha alma vai viver eternamente na alegria, na felicidade com Deus, ou vai viver na eterna tristeza e angústia longe de Deus no inferno. Então, parece que a gente não se tocou nisso. A gente acha que é uma coisa muito longe. Não, essas coisas estão a quilômetros de distância de mim. Não, essas coisas não é tão importante. Então, você coloca o filho na catequese ali de qualquer jeito, em qualquer paróquia, vai lá cumprir sua obrigação, mas não ensina nada em casa. E paga a melhor escola para o seu filho, paga o curso de inglês, paga o técnico lá, faz a melhor faculdade. Isso não vai salvar a alma do seu filho, tá? Então, é importante as coisas dessa terra? Mas a gente está perdendo a noção evangélica do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A igreja não despreza as outras coisas, né? Temos aí a doutrina social da igreja que ensina que a organização temporal ela é importante, sim, a política é importante, tem o poder espiritual, mas tem também o poder temporal.
que precisa organizar para que as pessoas vivam bem, o bem-estar ali na sociedade, vivam tranquilos, em paz. Isso é vontade de Deus. Mas não é aqui o reino do Senhor. Não foi assim que diante de Pilatos, Jesus estava ali. Você de fato é rei, tu o dizes, respondeu o Senhor, né? Mas o meu reino não é dessa terra. Se fosse dessa terra, os meus guerreiros, os anjos do céu, estariam ali para defender-me. Né? E o reino de Deus não é nessa terra. Começa aqui, sim, né? Que venha o teu reino, mas ele não se estabelece aqui enquanto nós estamos aqui nessa vida, a não ser que quando Jesus vier, né? Quando Jesus chegar em glória, sim, ele vai fazer o reino dele e o projeto dele acontecer de maneira plena. Mas enquanto estamos nesse caminho a trilharmos até o céu, nós temos que entender que existe uma hierarquia de valores a ser buscados e priorizados, né? Ou seja, não tem-se mais a noção do que é educação, gente, tá? O Instituto Cidade de Deus, eles fizeram uma live muito interessante esses dias. O Toninho, que é o fundador do Instituto, mais o Leonardo Torresi. E ali, o Toninho disse uma coisa que eu fiquei extremamente assim, vibrante, sabe? Quando ele disse. E eu falei, meu Deus, ele foi ousado, mas ele foi verdadeiro. E o Toninho diz o seguinte: olha, não se tem escola dita católica hoje onde se pode deixar os nossos filhos, porque a salvação da alma deles está em perigo em todas as escolas que a gente está vendo, né? Como é que tá? Eles estão ideologizando, estão tirando a pureza das nossas crianças. E o Toninho está certo, gente. Hoje, tirar a criança da escola é uma questão de priorizar a própria salvação da criança. Parece loucura o que eu estou falando, né, gente? A gente cresceu numa mentalidade escolarizada, né? Onde aquela frase, lugar de criança na escola, fez parte de nós. A gente acha, não, que tá tudo bem, vamos lá, qual que é o problema? Tudo bem que a criança ali não aprende sobre Deus, tudo bem que a criança está sendo formada e educada para ser uma mão de obra no mercado financeiro apenas, tudo bem que eles falam de, de homossexualidade, de ideologia de gênero. Tudo bem que eles fazem, eu até protesto, eu até impedi, mas eu coloco numa escola boa, que não tem ideologia de gênero. Acha que o problema é só ideologia de gênero, entendeu? E não é o sentido da educação. E até nestas ditas escolas católicas, gente, tá? Falam, escola católica, da congregação não sei o quê, do coração não sei das quantas, papapá. Mas o que a gente vê hoje são congregações completamente perdidas, não são mais o que eram, perderam completamente a inspiração fundacional. Então estão perdidos, estão tentando formar técnicos, querem ser a melhor escola, porque a maioria dos seus alunos passa no vestibular e tal, como se fosse o suprassumo da transmissão de conhecimento. Se perderam. Essa que é a realidade. Então o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é retomar o sentido da educação. Eu recomendo você a ler a encíclica do Papa Pio XI, Divini Elius Magistri. É muito importante para que a gente tenha noção de fato o que seja a educação. É o primeiro passo. Tá? Antes disso, não dá para a gente avançar nessa técnica ou naquela outra, os estudos clássicos, o método tal, e pá. Tudo isso é importante, mas numa segunda etapa, depois que a gente sabe, não, de fato, eu quero chegar ali, né? A partir desse momento que eu sei onde eu quero chegar, eu vou trilhar um caminho que vai me conduzir até esse lugar. Mas a primeira coisa é saber onde nós temos que chegar. Graças a Deus, está acontecendo muitas iniciativas, né, pelo Brasil afora, para retomarmos a verdadeira educação. Muitos congressos têm acontecido, escolas têm sido abertas, uma aqui, outra colar, ainda de maneira muito tímida, muito pontual, mas tem acontecido, né? Famílias têm se organizado em associações, como nós aqui em Santa Catarina também. Nós temos uma associação que é a FESC, que é a Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Temos também um Instituto Cidade de Deus, que fornece material para famílias que querem fazer homeschool ou para reforçar a educação. A criança vai na escola, mas chega em casa, tem que aprender direito, né? O Instituto Cidade de Deus, eu tenho falado várias vezes aqui sobre o Instituto, inclusive, se não me engano, ainda está em promoção o material dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo
sobre o Instituto Cidade de Deus para você conhecer esse material que é formidável. O Instituto é um grupo de professores, eles tinham uma escola e fundaram o Instituto Cidade de Deus, né, em cima do que o Papa Pio XI diz, em cima da encíclica de Divini Luis Magistri, seguindo também os passos aí de Hugo de São Vítor. Então é um grupo muito bem preparado, bem instruído, tá? E que tem ajudado muitas famílias. Eu quero louvar a Deus pela vida deles. Eu sou um entusiasta de verdade mesmo do Instituto Cidade de Deus. Está em processo, eles são novos ainda, eles estão aprimorando ainda o material, mas eles já têm uma gama de material, eles são bem completos em suas matérias, vai desde novinho ali, de pré-alfabetização até o ensino médio, gente. É uma coisa incrível, né? Muito bom mesmo, um povo bacana. Tá? Vale a pena conhecer. E outras iniciativas que têm surgido por aí. Então, existe uma retomada. Existe. É lenta, é gradual, óbvio, mas tem acontecido, né? O que a gente precisa fazer é nos despertarmos para isso. A gente não pode achar que a educação é isso que eles estão fazendo nas escolas aí, até ditas católicas. Ah, mas a escola do meu filho é boa. Boa por quê? Ah, porque lá não tem ideologia de gênero. Ah, é isso que define uma escola boa? Não, gente, a educação é muito mais do que isso. Entendeu? Leia a encíclica Divini Luis Magistri e depois você vai ter noção do que é educação e você vai ter a noção do caos que a gente tá? Então a gente já teve uma época áurea da educação, né? Já tivemos em uma época em que a igreja ela cumpriu fielmente ali o seu papel e proporcionou para os seus filhos uma educação legítima, católica, de fato, né? Que não deixou nada a desejar, mas de uns tempos para cá, podemos até dizer de alguns séculos para cá, nós temos afundado cada vez mais. E até como é triste ver algumas escolas ditas católicas tomando rumos completamente diferentes daquilo que a igreja ensina, que seja a educação, a finalidade de uma educação. Uma escola que se diz católica, mas que não ensina para as virtudes, para a santidade, para o amor a Deus, além dos conteúdos das ciências normais, aí é uma escola que não pode ser denominada católica. Eu falo isso com dor no coração, mas não pode ser uma escola chamada escola católica. Pode ser uma escola que tem católicos, pode ser uma escola que é dirigida por católicos, mas escola católica não é isso que a gente tem visto aí, infelizmente. É difícil admitir isso, gente. É às vezes vergonhoso, pela história grandiosa que nós temos com a educação, né? Na história da igreja é algo extraordinário. Mas a gente tem que admitir, bater no peito, minha culpa, minha tão grande culpa, né? Erramos, nos desviamos, falhamos, até por questões financeiras, né? Ah, a escola precisou se abrir porque tinha muitas dívidas para pagar, então a gente teve que fazer isso, e vai abrindo concessões, vai terceirizando as coisas, né? E aí dá no que dá, e deu no que deu, né? Bom, é isso, essa reflexão de hoje. Fica a dica para entrar no Instituto Cidade de Deus e conhecer o material deles, né? E também adquirir a Divini Luis Magistri. Eu não sei como você vai fazer isso, eu não tenho na livraria. Bom, eu não sei se eu tenho na minha livraria, tem que ver isso. Eu vou entrar e vou olhar. Se tiver, eu vou colocar o link aqui. Se não, você tem acesso ao documento também pelo site do Vaticano, é de graça. Você pode chegar lá e baixar também. Tá ali o documento inteiro em português. Tá bom? Deus abençoe e espero que tenha ficado claro e não mais confuso ainda. Eu sei que é uma posição que muitos entendem como radical, mas nós estamos em colapso, gente. Parece que a gente acostumou com a escuridão e acha que aquilo é a realidade. A escuridão é a realidade. Não, às vezes a luz dói, que a gente está acostumado à escuridão. Quando a gente abre o olho, a luz nos deixa a gente estranhando um pouco, que a gente não está que a gente não está tão acostumado mais com a luz, mas a luz tem que arder para que a gente enxergue a realidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.